Olá, boa noite a todos. Vamos chegando, vamos nos organizando para começar a nossa segunda parte do nosso workshop. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema ser mãe. E vamos retomar um pouquinho um exercício que eu queria ter feito ontem com vocês e que acabei deixando e não fiz. Mas ontem nós trabalhamos o ser filha e como é importante para nós, mulheres, sabermos ocupar esse lugar de filha diante das nossas mães. Eu fico, às vezes, pensando sobre o legado que nos cabe carregar. Porque nós, se vocês olharem no nosso sistema, vocês carregam o legado feminino de todo o lado feminino da tua família. Da mãe, da avó, da mãe da avó, da mãe, da mãe, da avó, né? E esse é um momento singular, porque essas mulheres todas que estão atrás de nós são a nossa força. E quando a gente olha para elas, isso é muito bonito. É muito bonito. Eu vou aguardar um pouquinho para a gente fazer o exercício, até que mais algumas pessoas entrem. Vou avisar o povo aqui do grupo que já estamos no ar. Eu vou tirar o chat daqui, porque hoje está funcionando o chat. Não sei se todo mundo já está conseguindo acessar. Muito bem. Tem o exercício, o primeiro que nós vamos fazer hoje é. Vou tirar o WhatsApp aqui para não ficar focando. O primeiro exercício que nós vamos fazer hoje diz respeito à reverência profunda. Esse é um exercício profundo. Por quê? Porque ele coloca a nossa mãe no lugar dela, na grandeza dela, na superioridade dela diante de nós. Para fazer esse exercício, mais do que vocês simplesmente fazerem mentalmente, eu vou pedir para vocês realmente fazerem um exercício fisicamente. Como é isso? Vocês vão tirar o calçado, se ajoelhar, encostar a cabeça no chão, com as mãos para frente, assim, e as palmas da mão para cima. Nessa posição, é quase uma posição fetal, mas você mantém as mãos assim. Por quê? Você aceita receber. A partir desse momento, você vai aceitar receber o amor que a mãe tem, do jeito que ele é. Tá bom? Podemos começar? Então, vocês tirem os calçados, se ajoelhem, se abaixem, fiquem na posição fetal. Estendam as mãos com as palmas para cima e diante de vocês, vocês visualizam a presença da mãe. Nessa posição, vocês se conectam à presença da mãe. Respira profundamente, relaxa. Fica nessa posição.
Tá desconfortável? Tá difícil? Como é para você estar nessa posição? Pense no olhar da sua mãe nesse momento, em como ela se sente, percebendo que você a aceita, a toma do jeito que ela é. Mentalmente você diz para ela: mãe, eu tomo você e tudo o que você me oferece do jeito que é, do jeito que pode ser. Eu tomo o teu amor pelo preço que custou a você e a mim. Obrigada, mãe. Eu sou muito grata por tudo. Você é a mãe certa para mim. Segura mais um pouquinho nessa posição. Observa como você está se sentindo. Mentalmente tenta perceber quais os sentimentos que envolvem você e a tua mãe nesse momento. Muito bem. Assim que se sentir bem, pode abrir os olhos, pode sair da posição, pode sentar. E agora me contem, como foi o exercício? Como vocês se sentiram? Deixa eu ver aqui no WhatsApp se alguém está colocando uma coisa. Não. Pessoal, tentem colocar aqui no chat a participação de vocês, para a gente perceber como vocês conseguiram fazer o exercício, se houve dificuldade. Sim, Jéssica. A Jéssica sentiu isso aí. É difícil no início mesmo, porque quando a gente faz esse exercício, a gente está tensa, porque a gente está diante de uma mãe que, de alguma forma, muitas vezes a gente se afasta, a gente se sente magoado, se sente triste. E conforme você foi fazendo o exercício, você foi relaxando porque você foi tomando o teu lugar de filha. E no lugar de filha é mais leve. Tomando a mãe que a gente tem do jeito que ela é, aceitando tudo que foi do jeito que foi, fica mais fácil. E é para ti também, Rose, foi assim? Depois você se sentiu melhor? Esse exercício o Bert Hellinger fez num curso dele e ele pediu para uma moça ficar nessa posição até ela se sentir bem. E passou o tempo todo, passou o intervalo e a moça ainda estava lá porque ela não se sentia. Isso. E esse é um exercício que, se você não se sente bem, você tem que repetir ele até você conseguir relaxar e entender o teu lugar.
Não é fácil, não é fácil, porque a gente sempre se coloca como se a mãe nos devesse alguma coisa, mas ela não deve, porque ela nos deu tudo e o que ela tinha era aquilo ali, era tudo aquilo ali ou só aquilo ali, mas só aquilo ali já era tudo, não tinha mais, né. Eu sempre faço uma comparação assim, ó, se passa um cara, um vendedor, oferecendo abacaxi, não tem como você querer comprar maçã dele. A culpa por não ter maçã não é dele. Ele não tem, por isso ele não pode te oferecer. Ele só tem abacaxi. Se abacaxi é pouco para você, não adianta pedir para ele. E assim é em relação à mãe, em relação ao pai. Você não pode pedir o que eles não têm para dar. Ah, eu queria que a minha mãe me entendesse melhor, eu queria que meu pai me entendesse. Eles tentaram, mas não alcançaram você. O que eles tinham de referência não alcançava aquilo que você dizia precisar ou sentia precisar. Então, eles não tiveram culpa por não ter oferecido mais. Eu quero agora fazer um outro exercício com vocês, que é, antes da gente entrar ainda na questão do filho, que é sobre a família. Esse exercício vocês vão fazer em pé, tá? Então, também sem calçado, tá? Os pés bem plantados no chão. Vocês vão ficar nessa posição com os olhos fechados. Respirem mentalmente. Estão prontas para começar? Daí se posicionem. E eu já vou começar a dar as instruções. Tudo certo? Vamos lá então. Em pé, olhos fechados. Respirem. E outra, fiquem perto de algum móvel, tá bom? Porque se você sentir uma tonturazinha, você tem no que se segurar. Pode acontecer. Então, fique em pé, olhos fechados, respira. Respira profundamente, relaxa, toma consciência do teu corpo e da tua presença. Você está aqui, você está sentindo o corpo. Respira. Puxa o ar profundamente, solta o ar. E agora, você visualiza uma sala qualquer. Nessa sala está toda a tua família. Os teus familiares, não só a tua família de origem, não só a tua família atual. Quando eu falo família atual, eu falo de marido, filho, tá? Esse núcleo. Quando eu falo de origem, pai, mãe, irmãos. E quando eu falo todos os familiares, é aquela gentarada toda, tá? Então, todos eles, os teus familiares, estão nessa sala. Fique um pouco afastado de todos eles e observe como eles estão. Um a um, olhe, perceba que alguns olham para você com um olhar cansado, com os ombros caídos, como se carregasse um peso enorme. Outros olham para você como se pedissem alguma coisa. Há parentes que não olham para você. Alguns olham para baixo, outros olham para o lado.
outros estão de costas. Observe a postura de cada um. Com um olhar cheio de respeito, olhe para cada um deles. Olhe para eles sem esperar nada, só mantendo um respeito afetuoso no olhar. Sinta todo esse ambiente. Alguma coisa muda a partir do teu olhar respeitoso? Sinta os teus pés bem firmes no chão. Respire fundo. Uma postura ereta, relaxada, tranquila. Alivie os teus ombros. Sinta o teu lugar. E sorria amorosamente para os teus familiares. Sorria. E dê um passinho para trás. Muito bem. Observem se mudou alguma coisa no olhar deles, na postura, na maneira como eles percebem o ambiente ou se sentem em relação a você. Mantenha o olhar amoroso e se retire da sala. Muito bem. Respira fundo. Respira aliviado, aliviada. Mexa os teus ombros, relaxando eles, soltando o que não é teu. Respira e relaxa. Enche o peito de ar e respire com alívio. Muito bem. Agora, quando se sentir bem, pode abrir os olhos, pode retomar a posição. Alguém quer compartilhar como se sentiu diante da família? Por que eu trouxe o exercício da família? Porque, gente, nós viemos de algum lugar. E todas essas pessoas que fazem parte do nosso sistema, até a terceira, quinta geração, elas trazem muita coisa. E elas trazem muita coisa que não nos diz respeito e que de alguma forma, em várias situações, podem pesar sobre os nossos ombros, podem pesar em nós, podem nos responsabilizar. E por que vocês se afastam e saem da sala?
porque vocês não pertencem ao problema deles. Sim, Jéssica, é normal você não conseguir ver alguns. É normal. Não tem problema nenhum. Aqueles que você visualizou são os que você está mais conectada. E que, de certa forma, atuam mais sobre você. E são essas pessoas as que muitas vezes nos trazem problemas e esperam que nós tenhamos alguma solução, alguma resposta. Alguns dos nossos familiares só querem ser ouvidos, mas alguns nos trazem situações ou colocam situações para o sistema esperando que alguém tome uma decisão por eles. E isso fica pesando. Nós não resolvemos nada por ninguém. Qualquer decisão que tu ajude alguém a tomar não é a melhor decisão. Porque por mais boa vontade que a gente tenha, por mais bem que a gente queira a pessoa, decisões, soluções são individuais. Cada um sabe o que tem que fazer. E se não tomou a decisão é porque não está preparado para assumir as responsabilidades que aquela solução traz. E não está, às vezes, preparado para abrir mão dos benefícios que o problema traz também. Tá? Então, todo problema tem um benefício. E se eu quero continuar dentro do problema, é porque eu estou recebendo bastante coisa. Senão eu já teria resolvido. Um problema que realmente me incomoda, eu quero resolver. Agora, se de certa forma eu não resolvo, vou dar um exemplo. Vocês devem ter na família alguma pessoa, sempre tem, que tem uma doença nova todo dia. E que se você se queixar de dor numa unha, a pessoa tem a dor no braço inteiro, é 1000 vezes pior que a tua. Aí você diz, não vai no médico. Mas a pessoa não vai no médico, porque ela não quer resolver o problema. Ela quer despertar o interesse das pessoas por ela através da piedade. Ela se sente amada quando alguém tem dó dela. É assim que ela aprendeu a receber amor. Mas para nós é pesado amar alguém dessa forma. Com piedade, com pena. É difícil, é pesado. Então o que a gente faz? Aceita. Ah, dói todo o meu braço. Ah, pois é, isso acontece mesmo. Só. Não dá piedade. Não alimenta. Muito bem. Mais algum comentário? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Podemos passar para a nossa posição agora de mães. A gente já se colocou na postura de filha da nossa mãe. A gente já olhou para a nossa família se afastando do que não é nosso, para agora começar a olhar para os nossos filhos. Gente, sem a gente fazer esse afastamento da família, a gente não consegue olhar para aquilo que está mais próximo. Quer resolver o problema da tia, da prima, do bisavô, de não sei quem, da mãe, do pai, mas existem coisas que vocês têm que resolver e que sim, essas são as prioridades de vocês, que é o filho. Quando vocês pensarem nos filhos, vocês pensem assim, que todos eles, quando eles não estão bem, eles estão apresentando sintoma de alguma coisa. A criança nunca é o problema.
ela sempre é um sintoma de um problema que está se manifestando na família, seja ele qual for. Ah, não está aprendendo na escola, está tendo dificuldade para entrar na vida, está tendo dificuldade em relacionamento com as pessoas, está se isolando, não consegue emprego, não consegue deslanchar, sei lá, várias coisas, não consegue encontrar um lugar. Então, esse filho está nos trazendo um sintoma de alguma coisa que está pesando no nosso sistema, e esse problema é nosso, tá? Porque a mãe e o pai é que olham para esse filho. E nós, tanto é que o Bert Hellinger fala sobre os pais constelarem pelos filhos, isso pode, mas é a única situação. Um filho não constela por um pai e criança não constela. Porque quando a mãe vem falar de uma dificuldade do filho, quem tem que resolver é a mãe, tá? É um assumir a responsabilidade profundamente, nas tuas entranhas, porque é lá que começa a questão. Bom, nós temos aqui a necessidade de tomar um posicionamento diante dos nossos filhos. E eu vou conversar com vocês sobre as leis do amor, que são a primeira delas, a ordem. Quando Bert Hellinger fala sobre a ordem, fala da hierarquia. A mãe veio antes. A mãe veio antes, o pai veio antes. Então, e o que significa isso? Significa que você está no comando. E que sim, enquanto eles estiverem em casa, morando na casa do pai e a mãe, as regras são feitas pelo pai e pela mãe. E os pais não são reféns dos filhos. Os pais não se submetem às necessidades dos filhos. Os filhos se adequam às necessidades da casa e da família, às regras, às ordens do pai e da mãe, tendo o pai e a mãe como uma referência e uma autoridade. Inclusive o Gabor Maté, ele fala que na família não existe democracia, existe hierarquia. Porque é necessário que a criança aprenda a tratar com autoridade desde sempre. Por quê? Porque ela sabe que ela não está sozinha, ela sabe que tem alguém por ela sabe que se alguma coisa der errado, tem gente no comando. Ela não precisa resolver, ela não precisa ser adulta e ela está protegida. A autoridade do pai e a mãe, a postura do pai e a mãe como provedores da casa, como aqueles que representam a autoridade, dá segurança para a criança se desenvolver. Segurança emocional. Porque quando o pai e a mãe estão no lugar de pai e mãe, ele pode ser criança, ele pode ser adolescente, ele pode viver a intensidade e as aprendizagens de cada fase, porque tem alguém dando conta do que é necessário. E isso garante para eles o sentimento de pertencimento, que eles experimentam a primeira vez dentro da família, depois na escola e nos grupinhos de amizade. Que lá na adolescência isso já pode ainda gerar algum problema. Se a criança é insegura em relação a si, insegura em relação às características dela, em relação à personalidade dela, ela vai ter medo de não ser aceita. E vai aceitar bullying, vai aceitar desrespeito, principalmente da pré-adolescência em diante. Então, ela precisa sentir que pode confiar nos pais. Ela precisa sentir que os pais dão conta das coisas que pesam demais. Os pais são grandes, os pais são capazes, os pais têm força. E podem ajudar a resolver.
Essa é a importância de você assumir essa autoridade materna desde cedo diante da criança. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando sobre bater. Eu estou falando sobre você falar como autoridade. E no momento em que você disser um não, é um não com cara de não. Não é um não que pode ser sim. Ah, não. É não. Não, você não vai. Não, já falei para você, você vai ficar em casa. Não, você não vai usar essa roupa hoje. Não, eu não vou comprar outro calçado. Você vai usar o que tem. É esse tipo de não. É um não firme em que ele sinta que não adianta argumentar. Porque aquele não está dado. Ah, mas é importante que ele aprenda a argumentar. Sim, é importante. Mas em outras questões. Não quando for uma questão definida. Porque você não vai sacrificar nada da família para comprar outro tênis. Você vai sempre, como mãe e como pai, você vai priorizar o todo, a família toda, não a necessidade de uma única pessoa, que nem é necessidade. Às vezes o problema não é mais um tênis. Às vezes é a questão de que outra coisa está faltando, tá? Nós podemos fazer um exercício em relação ao filho, aos filhos. Nós vamos fazer esse primeiro exercício agora e vocês podem fazer sentadas, como vocês sentirem melhor. Vocês vão sentar, vão respirar, sentir o corpo presente. E eu vou conduzir vocês à formação de uma imagem mental. Tá bom? Estão prontas? Podemos começar? Muito bem, senta confortavelmente. Respira profundamente. Puxa o ar, solta o ar. Sinta o corpo, sinta a tua presença no aqui e no agora. Feche os olhos, continua respirando. Agora, visualiza os teus filhos na tua frente. Fica olhando para ele, para ela, para eles, mas fique longe. Longe o suficiente para observar. Como está o olhar dos teus filhos? De cada um deles. Como você percebe que eles se sentem? Continua olhando. Observa o olhar de cada filho. Para onde está esse olhar? Muito bem. Agora você se aproxima um pouco. Eles perceberam a tua presença? Como foi entrar no campo visual deles? Ficou mais leve? Agora olha amorosamente para cada filho. Diga o nome
e diga: eu vejo você, eu amo você, do jeito que você é. Você é o filho certo para mim e eu sou a mãe certa para você. Faça o mesmo para os outros filhos. Olhar amoroso. Eu vejo você. Eu amo você. Do jeito que você é. Você é o filho certo para mim. Eu sou a mãe certa para você. Se aproxime mais dos teus filhos. Observe agora se há alguma mudança na postura deles, no olhar, nos sentimentos. E agora você se aproxima do filho mais velho. E diz para ele: eu sei que foi difícil para você. Eu também não sabia ser mãe. E ainda estou aprendendo contigo. Muito obrigada. Segura firme a mão desse filho. E observe o olhar dele. E então se aproxime um pouquinho mais e acolha ele no teu coração. Abraça. Abraça fortemente e segura ele no teu abraço. E no ouvido diga: eu sempre estou aqui para você. Muito bem. Se você tem mais um filho, vá em direção ao outro filho. Olhe com amor e diga para você: eu sou uma mãe melhor, mas não perfeita. Eu vejo você. Abraça esse filho com muito amor. E para ele também diga: eu estou aqui sempre para você. E assim você faz para todos os filhos, e quando chegar ao filho mais novo, você vai se aproximar, vai dizer para ele: você é o que mais recebe amor, porque você tem o meu, o do teu pai e de todos os teus irmãos. Seja grato sempre por tanto amor. Abrace ele e diga:
você pode contar comigo e com todos eles, sempre. Se afasta e agora olhe para os teus filhos e dá mais um passinho para trás. Muito bem, respira, respira, puxa o ar, solta o ar. Quando se sentir bem, abra os olhos. Como vocês estão? Como foi fazer o exercício? Conseguiram fazer? Tiveram alguma dificuldade? Teve algum momento em que o exercício foi um pouco mais difícil, um pouco mais fácil? Os filhos, no primeiro momento, antes de você entrar no campo visual deles, como eles estavam? Alguma coisa mudou quando vocês foram vistas pelos filhos? Quando eles puderam perceber que você estava ali? Como foi abraçar os filhos e colocar cada um no seu lugar? Dando a cada um a importância que tem dentro da família. Sabendo que são diferentes, sim, que todos têm mães diferentes, sim, e têm amores diferentes também. Cada filho, a gente sempre dizia, né? Ah, eu amo os meus filhos igualmente. Não, nós não amamos eles igualmente. Porque são filhos diferentes, são pessoas diferentes, sentem necessidade de ser amados de forma diferente e reconhecem o amor de formas diferentes. Não tem como dar a mesma coisa a cada um, se cada um precisa de algo diferente. Foi bem tranquilo, Rose? Tudo certo? Que bom, que bom. Os nossos filhos, a gente pode ter 10 filhos. Claro que hoje nós temos um conceito de família, um conceito de mãe, pai e filhos. Se vocês olharem para os sistemas da avó, vocês vão perceber, e talvez até da mãe, que essa presença materna era diferente. Uhum. Beleza, Jéssica. Muito bem. Que bom. Também foi tranquilo e a pequena dela estava sempre sorrindo. Ótimo. Muito bem. Ela foi vista pela mãe. Ótimo. Não existia essa questão materna, porque o filho mais velho ia criando o mais novo e a mãe ia dando conta dos afazeres. E muitos dos nossos pais e dos nossos avós se criaram com dificuldades sérias para sentir e expressar os sentimentos, demonstrar sentimentos, e reprimiram muita coisa. Hoje a gente consegue, de alguma forma, perceber quando a gente não está se sentindo bem. E hoje ainda as pessoas têm mais coragem para buscar ajuda e tentar enxergar, tentar ser melhor, tentar fazer diferente. Tentar se posicionar diante dos filhos, sim, como uma autoridade, mas uma autoridade amorosa, de acolhimento, de proteção, de presença. Isso é importante para o nosso filho. E ainda antes eu falei sobre hierarquia, sobre o pertencimento, que quando a gente consegue estabelecer uma relação de hierarquia amorosa, a gente dá pertencimento ao filho. Pertencer significa sentir que faz parte,
Sentir que os outros se importam, que você está num grupo e que aquele grupo é por você. Tem muitas pessoas que nas famílias se sentem rejeitadas. Ontem ainda a Regina falou sobre isso, sobre ser ovelha negra, né? A ovelha negra, sim, ela passa por vários sentimentos, inclusive de não pertencimento, porque toda vez que alguém dentro do sistema vai fazer uma coisa diferente, alguma coisa que nunca foi feita por ninguém dentro do sistema, ela vai encontrar uma série de dificuldades, sim, né? Cleia, foi muito forte a emoção, o olhar brilhante da minha filha mais velha, ainda muito. Sinto muito por não ter tido maturidade que tem hoje. Que bom que hoje você tem maturidade, Cleia, porque você fez antigamente para ela, você fez tudo o que podia. Nas condições que você tinha, você só podia ter feito o que fez e ser como foi. Hoje, sabendo, é claro que você pode fazer diferente. É claro que você pode fazer melhor. E fico feliz que havia emoção e que o olhar era brilhante, brilhante e cheio de vida. Que bom. E Cleia, nós como mães, a gente sente várias culpas. Várias. Eu, ainda esta semana, num atendimento, estava conversando com um cliente e ele falava sobre isso, né? Sobre a dificuldade que ele tem como homem de expressar afeto para os filhos, que ele tem vontade de chorar quando ele faz isso, quando ele tenta se aproximar do filho, porque o filho logo se entrega e aquilo emociona muito ele e ele não quer chorar na frente do filho, né? Então, e eu falava sobre isso, sobre como a gente também tem que aprender a lidar com os próprios sentimentos, e isso é um turbilhão de coisa, porque o afeto dos filhos mostra a nossa vulnerabilidade. E isso é bom. E isso é bom. A gente pode não saber lidar com isso muito bem ainda, mas isso é muito bom. A Brené Brown fala sobre. Ela tem uma palestra fantástica, tá na Netflix, inclusive, recomendo para vocês, que ela fala sobre a vulnerabilidade, a capacidade que a gente precisa ter de se mostrar diante do outro, inclusive na fragilidade. Tem vontade de chorar, chora, né? Tem vontade de abraçar, abraça. Vai doer, vai ser difícil nas primeiras vezes, mas depois vai ser muito bom. E outra, os filhos nos acolhem, sempre, porque eles nos amam infinitamente. Vou falar loguinho sobre o amor dos filhos, deixa eu ver o que a Jéssica escreveu. Hoje a gente pode ter uma autoridade respeitosa, digna de ser respeitada. Podemos fazer diferente do que foi conosco. Que bom ter essa oportunidade. Sim, Jéssica, que bom. Que bom. Eu também fico muito feliz por poder ser hoje a mãe que eu gostaria de ter sido há 25 anos atrás, né? Não posso mudar nada que foi. O passado é passado e vai ter que ficar lá. Se eu trouxer ele para cá, para o presente, eu não vou ter oportunidade de viver o presente e de ser a mãe que eu mereço, que os meus filhos merecem hoje. Então o passado fica lá. Eu fiz o que eu pude, do jeito que deu. E hoje eu posso ser melhor. Hoje eu posso ser mais presença, posso ser mais afeto, posso ser mais leve, porque eu me permito, né? E uma coisa que o Bert Hellinger traz e que eu acho maravilhoso também, essa percepção sensível que ele teve de observar que os filhos amam os pais, talvez ainda muito mais do que os pais amam os filhos. Porque um pai é capaz de dar um rim por um filho. E tem muitos filhos que passam a vida toda tentando salvar os pais. Por amor, um amor cego. Um amor imenso. E que não vai dar certo.
Porque eles não conseguem fazer por nós aquilo que nós mesmos devemos fazer. Nós devemos nos salvar, nós devemos curar as nossas feridas. Eles não podem fazer isso. Mas de alguma forma eles se sentem responsáveis. Eu vi não sei se foi um vídeo ou uma postagem no Instagram essa semana do Jim Carrey, da depressão, né? E de como ele se esforçava quando criança para fazer a mãe sorrir, porque a mãe tinha depressão. E ele desenvolveu essa habilidade do humor cômico a partir do desespero infantil de tornar a vida da mãe melhor. E então, quando a gente pensa sobre isso, sobre a responsabilidade que as crianças assumem por nós, quando que os nossos filhos conseguem estar livres para serem quem são e assumirem a vida deles? Quando eles não precisam olhar para nós. Quando eles sentem que nós estamos bem. Porque a nossa felicidade, o nosso bem-viver, o nosso bem-estar autoriza eles a olharem para a própria vida. Autoriza os filhos a seguirem adiante. Ah, você já viu, Jéssica? É linda essa palestra, sim. O que tiver da Brené Brown, vocês podem olhar. Brené Brown, eu aconselho. O Gabor Maté, que eu sou mega fã dele. Sou mega fã também do Bert Hellinger, né? Esse é o meu guru, né? Meu mestre dentro da constelação. Mas tem tanta gente incrível trazendo um material humano sensível e útil para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa geração, que a gente tem que começar a consumir isso daí para nos aprender a nos ver como mãe, uma mãe humana que sente, que erra, que tenta, que corrige, que melhora, sem que a culpa nos pese, nos abafe, nos diminua, sem que o problema dos outros interfira nos nossos relacionamentos dentro da nossa família. Deixa eu olhar aqui o que mais que eu olhei. Muito bem. Tem uma coisa importantíssima que eu quero falar, é sobre o equilíbrio. Então, eu falei sobre a hierarquia, a ordem, o pertencimento, e agora sobre o equilíbrio. Toda relação exige um equilíbrio. O que é o equilíbrio? Uma troca, um dar e o receber. Não quero nada em troca. Sim, você tem que ter alguma coisa em troca. Você tem que ter, você não pode se tornar um eterno fornecedor. Você tem que receber alguma coisa. Né? Porque se você está só se doando, alguma coisa está errada. Por que você precisa fazer isso? Só que esse equilíbrio na relação entre iguais é uma coisa. Mas na relação entre pais e filhos, ela é totalmente diferente. É outra coisa. Os pais, professores, são pessoas que apenas doam. Um filho, um aluno, jamais vai conseguir retribuir tudo o que recebe. Não é possível. Quando que ele vai conseguir dar um pouco de equilíbrio nessa relação? Quando ele pegar tudo que ele recebeu e passar adiante. Então, meu filho, eu vou dar tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, para que esse filho se torne um ser humano digno, honesto, boa pessoa, bom caráter. E esse filho vai pegar tudo isso que eu dei para ele, vai transformar, vai melhorar, vai tornar maior e vai passar adiante para o filho dele. É assim que a coisa funciona. Ele não me deve nada. Ele não tem que me pagar por nada. Porque o que eu fiz por ele, ele vai fazer pelo filho dele, e essa é a ordem. Ontem eu falei, o rio só flui para baixo. Ele não volta. Então, é do pai, da mãe, para o filho do filho, para o filho dele, e assim sucessivamente. Com professores é a mesma coisa.
A relação é a mesma. Eu dou tudo que eu tenho, tudo que eu posso em conhecimento para tornar a vida do meu aluno, para tornar o sonho do meu aluno mais possível, mais realizável. E ele pega tudo isso, transforma, melhora, aumenta e joga para a vida. E quando que ele equilibra isso? Quando ele se torna alguém realizado, quando ele se torna o sonho dele, quando ele ocupou aquele conhecimento que eu forneci para se tornar alguém melhor. Pronto, é assim que tem que ser. E esse é o equilíbrio que acontece na relação entre pais e filhos. Já na relação entre marido e mulher, entre marido e mulher, é um equilíbrio lindíssimo. E é preciso ter também. Numa relação entre casal, e não só quando eu falo de homem e mulher, quando eu falo de pessoas que se relacionam amorosamente, afetivamente. Na relação também é preciso equilíbrio, e muito mais aí do que em qualquer outro lugar. Eu preparo um jantar para você, e em algum momento você me retribui com um pouquinho mais. Tudo que é bom tem que ser retribuído com um pouquinho mais. Tudo que é ruim também, mas menos, um pouquinho menos, sempre menos, tá? Para poder ter o equilíbrio. Ah, você me magoou? Beleza. Não vai ficar devedora, eu não posso ser vítima. Se eu ocupar o lugar de vítima nessa relação, ela vai acabar. O que eu vou fazer? Te magoar, mas menos. Fazer alguma coisa que te incomoda, mas menor. Porque se eu fizer maior, eu vou estragar, vou tornar isso um inferno e acaba. Olha só que fantástico, né? Essa percepção de equilíbrio na relação entre as pessoas é maravilhosa. Como vocês se sentem, pessoal que está participando? Tem alguma questão que vocês gostariam de trazer para que a gente olhasse? Para que a gente trouxesse, eu pudesse trazer um exercício para vocês? Podem colocar ali no chat. Se alguém tem alguma questão com filho, com mãe, filha, podem trazer e a gente coloca e podemos fazer até um exercício para olhar para essa questão. O exercício é fantástico, né, gente? Porque ele nos envolve de uma maneira que a nossa alma sabe. Ela nos coloca diante daquilo que a gente precisa ver. É maravilhoso. Nenhuma dúvida? Tá tudo bem? Ótimo. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre família, sobre filhos, eu quero ainda propor um exercício para vocês, mulheres, que é sobre o sistema de vocês e sobre o legado da ancestralidade, para que vocês percebam o quanto vocês são importantes dentro do sistema e a responsabilidade que vocês assumem de trazer melhorias, tá? Estão prontas? Podemos começar? Esse exercício ele é simplíssimo, então vocês podem ficar na posição em que vocês estão, porque nós vamos trabalhar com imagem mental também, tá? Vou pedir para que vocês fechem os olhos, respirem. Vamos fazer agora uma respiração que eu gosto muito, que é a 4-4-4. Vou explicar como é que ela é. A gente puxa o ar contando até 4, segura o ar contando até 4 e solta o ar contando até 4. Então, vocês acompanhem a minha contagem, tá? Nós vamos fazer 3 respirações 4-4-4, certo? Estão prontas? Vamos lá, então. Fechem os olhos, puxa o ar. 1, 2, 3,
4, segura, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3, 4. De novo, puxa o ar, 1, 2, 3, 4, segura o ar, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, puxa o ar, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3, 4. Muito bem. Agora, já relaxada, consciente, estando no lugar que é teu, de filha, você olha para a tua mãe. Visualiza a mãe na tua frente. E atrás da mãe está a mãe dela. E atrás da tua avó está a mãe da avó, a tua bisa. E atrás da bisa está a mãe dela, a tua tataravó. Não importa se você conheceu ou não conheceu, não importa se você vai ver o rosto ou não vai ver o rosto, não importa. Só saiba que existe uma presença feminina atrás de cada uma delas. Existe uma presença feminina representando a tua bisavó, a tua tataravó. Elas estão ali, alinhadas uma atrás da outra. Olhe para todas essas mulheres. Sinta a força que emana de cada uma. Sinta o olhar delas. Você está de frente para todas, olhando para elas e recebendo. Visualiza uma luz amorosa vindo da tua tataravó até a tua bisavó e envolvendo ela completamente. Essa mesma luz se intensifica, se torna maior e flui envolvendo a tua avó. Da mesma forma, na tua avó, essa luz aumenta, fica mais intensa, mais bonita e flui envolvendo a tua mãe. Sinta toda essa luz e essa luz flui de todas elas até você, muito maior, muito mais forte. E você se sente envolvida em amor, envolvida em força feminina. Envolvida por tudo o que elas te trazem como legado. Legado positivo. Força de vida. Energia. Capacidade de criação, de desenvolvimento. De saber ocupar o teu lugar no mundo. Sinta esse amor. E agora, mentalmente, você diz para elas, olhando para elas: obrigada por tanto. Eu tomo de vocês tudo isso pelo preço que custou a cada uma. E vou fazer algo melhor e maior com tudo que recebi. Porque vocês passaram por dificuldades, eu não preciso passar. Porque vocês passaram por violências,
eu não preciso passar. E porque vocês não foram tão felizes quanto mereciam, é que agora eu vou ser. Agradeça, faça uma reverência com o corpo, vire-se e olhe para frente, posicione-se diante da sua mãe, com ela às suas costas. Você está dentro desse sistema. Sinta o amor fluir através de você e para os teus filhos. Muito bem. Respira, sinta esse amor, sinta todo esse amor te envolvendo. Guarde esse sentimento. Guarda essas falas. E agora, respira profundamente. Puxa o ar. Solta o ar. Mais uma vez. Mais uma. Muito bem. Pode abrir os olhos. Pensem um pouquinho em como vocês se sentiram. Compartilhem. Deixa eu ver o que a Jéssica escreveu aqui. Isso que você falou sobre a pessoa que sempre tem uma doença, há algum exercício para se sentir mais tranquila quanto a isso? Sim, Jéssica. Sim. Quando você for visitar essa pessoa, ou quando você estiver perto dessa pessoa, mentalmente você diz: eu vejo você, mas eu não carrego o que é teu. Eu aceito você e não quero mudar nada. E sempre na tua cabeça você, quando você faz o exercício, você se visualiza se afastando um pouquinho. Por que se afastando um pouquinho? Para você sair fora do campo. Para você não ficar dentro da energia dessa pessoa. Entende? Porque você não vai mudar ela. Você pode arrumar médicos de todas as especialidades para ela e ela não vai se curar, porque esse não é o interesse dela. A única coisa que você pode fazer é mentalmente se manter fora do campo e fazer um preparo mental para fazer a visita a essa pessoa. Olhando para ela, deixa ela se queixar e concorda. Pois é assim mesmo. Faz parte. Acontece, nessa idade acontece. Só. Não diga que é bom, não diga que é ruim, nem que é pesado, nem que é difícil. Nada. Se você disser que é difícil, ela já vai estar feliz. Feliz com a doença. Então você sempre se mantenha neutra. Pois é assim. Tá tudo bem. De nada, Jéssica, de nada. Isso vai ajudar você a não ficar pesada, não achar que você tem que resolver alguma coisa, porque você igual não vai, né? Como vocês se sentiram diante do exercício da mãe, da avó? Conseguiram perceber o quanto vocês são importantes? Conseguiram sentir o quanto de energia e de sonho e de coisa boa é derramada sobre você, através delas, através da energia delas? Se você só olhar para trás e perceber que tudo que elas passaram, você não precisou passar, porque elas prepararam esse caminho, um caminho mais fácil, para que você chegasse aqui hoje dessa forma, elas já merecem uma gratidão eterna. E ser grato às gerações passadas, a nossa ancestralidade, nos fortalece muito para seguir em frente, porque a gente tem a força de todas elas. E essa força a gente também passa através dos filhos. E para quem tem, para nós mulheres que temos filhas
né? Isso passa para as nossas filhas também, essa força da ancestralidade feminina. Para os nossos filhos, homens, o que nós, mães, colocamos? A força da vida para eles. E eles trazem da ancestralidade masculina do pai a força do homem, a força do masculino. E é importante que mesmo, por exemplo, quando a mulher é separada, quando ela está criando os filhos, ela saiba manter a presença do pai dos filhos. Porque ela se separou do homem, mas os filhos não vão se separar do pai, porque metade dos filhos é o pai. E esse é o pai certo, sendo do jeito que é. Ele não tem que ser perfeito. E nem pode ser, porque ele é humano. Ele vai cometer um monte de erros e outra. Eles trazem também as dores dos sistemas deles. E isso também os atinge de várias formas. Isso, Rose, abrir um caminho para você. Você é e está nesse lugar e é tudo isso que você pode ser, porque elas vieram antes. Isso mesmo. Quando vocês, eu não sei aqui o pessoal que está assistindo quantas são separadas, mas não guardem mágoa. Se o relacionamento não foi legal, não guardem mágoa. Porque, e eu entendo que o que eu estou pedindo parece uma coisa absurda, mas quando vocês conseguirem olhar para trás desse pai dos filhos e perceberem o quanto de dor ele está trazendo dentro do próprio sistema, vocês vão entender que ele não podia ser diferente, porque ele não sabia. E que tudo que ele trouxe era só o que ele tinha. Consigam guardar esse pai, o pai dos filhos, dentro do coração de vocês, porque assim dá tranquilidade para os filhos. Eles não vão sentir que vocês rejeitam uma parte deles, que é a parte do pai. Eles vão sentir que vocês amam a totalidade de tudo que eles são. Alguma questão, gurias, que vocês gostariam que eu trouxesse ainda, antes de encerrarmos o nosso encontro, nosso workshop? E se vocês tiverem ainda alguma questão e lembrarem depois, não tem problema, podem me mandar no WhatsApp, tá? Podem, quem tá no grupo pode entrar no grupo, quem não tá pode me mandar pelo Insta, pelo direct, eu respondo, tá? Eu sempre respondo. Então, gurias, eu acredito que a gente fez um trabalho excelente juntas ontem e hoje. Trabalhamos muitas questões. Eu espero que vocês tenham muitas dúvidas, porque toda vez que você tem dúvida é porque alguma coisa mudou lá dentro. Espero que vocês se sintam muito bem sendo quem são, tendo a história que vocês têm, porque vocês têm uma história de vida lindíssima, que valorizem isso, inclusive. E saibam que daqui para frente tudo pode ser melhor. Sim, porque todos os dias vocês são pessoas diferentes. Heráclito falava que um homem tomava banho todos os dias no mesmo rio, mas nunca era o mesmo homem, nunca era o mesmo rio. E assim somos nós. Ontem eu era uma pessoa, hoje já sou outra, porque ontem tudo que eu vivi já me tornou um pouco melhor. E hoje eu saio desse encontro com vocês ainda melhor do que eu era antes. E eu agradeço imensamente vocês por terem ficado comigo nesses 2 dias. Se alguém perdeu algum pedaço, eu vou deixar lá no YouTube, vocês podem acessar. Fiquem bem à vontade, inclusive para mandar questões depois, tá? Um abraço a todas vocês, muitíssimo obrigada. Obrigada, Cleia. Tenham uma noite abençoada, um final de semana maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade, Rose. Beijo, gurias, tudo de bom para vocês. E contem comigo quando precisar. Daqui uns dias, se vocês tiverem necessidade de da gente tratar algum outro assunto, me mandem no WhatsApp como sugestão para que eu prepare um próximo workshop, certo? Ainda temos um tempo até o final do ano. Dá para preparar mais alguma coisinha legal para a gente se ver de novo. Tá bom? Beijo, tudo é bom.